Em 27 de maio deste ano, aproveitando o Dia da África, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Para fazer um balanço desses 2 meses de trabalho, o Jornal da Câmara conversa agora com o secretário Netinho de Paula, que fala também sobre a 3ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Boa tarde, secretário. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Que bom que o senhor está aqui com a gente também para falar desses 2 meses, os 2 primeiros meses, como foi para a secretaria? Olha, é um grande desafio, né? Ela sempre serviu como coordenadoria aqui no município. Foi uma luta, uma conquista do movimento negro, fazer existir essa coordenadoria, um olhar para o viés étnico na cidade, né? E nessa gestão, fruto de promessa eleitoral do, então, na época, candidato Fernando Haddad, ele eleito, cumpriu sua palavra com a sociedade, fazendo com que a coordenadoria do negro passasse a virar secretaria. Uma estrutura de secretaria. Uma estrutura de secretaria. Então, esse ano é um ano bem estrutural mesmo. É o ano em que a gente inclui no PPA todas as metas, né? Solicita o orçamento, discute com a sociedade, para que no próximo ano a gente possa pôr em prática a maioria das ações. Nesses 2 meses, o que aconteceu tem sido bem isso, a parte estrutural, ou seja, aonde a secretaria vai existir. Foi aprovado a contratação para 38 cargos da secretaria, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal dos Vereadores, ou seja, os vereadores entenderam a necessidade dessa secretaria e apoiaram a iniciativa, não é? Essas contratações passam a chegar a partir de agora, no 2º semestre. Nós estamos brigando ali pelo espaço físico ainda para existir de maneira adequada. E a secretaria ela tem um objetivo ainda esse ano, que foi uma solicitação do prefeito, que é tratar da Lei 10.639, que é a lei que faz com que o ensino da cultura afro-brasileira e africana passe a existir na rede pública de ensino e também na rede privada, né? E esse é o nosso desafio, ter os gestores, capacitar esses gestores, capacitar os professores e fazer essa distribuição do material. Porque a questão da igualdade racial não cabe só às escolas municipais, né? Tem que ir também para as escolas privadas. Quando foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, já desde 2003, isso é uma lei federal. As escolas privadas também têm no seu currículo, não é? Elas também têm a obrigação de estar passando a história real. Já não é mais só aquela que a gente aprendeu no nosso tempo, de que a princesa Isabel boazinha fez tal, não é mais isso, não né? é. Temos que ensinar um pouco da realidade. E já existem materiais para isso. É que, para chegar nesse ponto, além de você passar por todo um processo de convencimento, você tem que capacitar esses professores, né? Criar os gestores, ou seja, os próprios diretores têm que estar muito ávidos para implementar esse processo. E essa é a demanda da prefeitura, né? No caso da secretaria, é isso, é sensibilizar. Ainda a gente tem que provar para as pessoas que é necessário ensinar a cultura africana, a cultura afro-brasileira. Ainda é um grande desafio, né? É uma reestruturação geral que deve ser feita. Geral, passa pela questão do ensino. Avançou muito pouco nas gestões passadas. Esse não foi um tema que a gestão tratou com tanta prioridade, né? Então, nessa gestão, que a gente considera ser uma gestão democrática e que reconhece a contribuição dos negros para a sociedade brasileira, ela entende que fazer isso, distribuir esse material, fazer os alunos prestarem atenção nessa questão étnica, tem a ver com o desenvolvimento da cidade e do país. Não é à toa que a gente está preparando aí um grandioso 20 de novembro, né? Uma passeata enorme que a gente pretende fazer também na Paulista e com desfecho no Vale do Anhangabaú. E nesse caso, inclusive, em parceria com o governo do estado, que também, através da Secretaria de Cultura, entendendo esse nosso movimento de implementação, achou que é possível a gente sensibilizar a sociedade paulistana para essa questão étnica na cidade. Nós somos 37% de negros aqui na cidade, assumidamente,
e que merece ter esse reconhecimento. Com certeza. Agora, um dos objetivos da Secretaria é sensibilizar. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre os outros objetivos, o que deve ser feito, então, a partir do ano que vem, já que esse ano é um ano de estruturação, de implementação dessa Secretaria. A Secretaria, ela age muito de maneira transversal, ou seja, ela dialoga com todas as outras secretarias. Quando eu falo da Lei 10.639, eu estou falando objetivamente da Secretaria de Educação, né? Que é a secretaria que consegue implementar essa lei na sua plenitude. Nesse sentido, a secretaria ela é bem ampla, mas ela serve como um observatório. Por exemplo, nós temos nos aproximado da Fiesp, é algo inédito aqui. Mas por quê? Para levantar no parque industrial do município e também do estado, aonde estão os negros, em que nível de instância de poder esses negros estão hoje trabalhando, né? Se ainda continua, conforme mostra o mapa do IBGE, o desnível salarial entre o negro e o branco, né? Na cadeia, já a discriminação ela vem de gênero e de raça, ou seja, o homem branco recebe mais que a mulher branca, que recebe mais que o homem negro e que recebe mais que a mulher negra. Então, a mulher negra, ela está na base da pirâmide. Economicamente, ela sofre muito. Então, a Secretaria de Mulheres, através do nosso observatório, a gente levanta os índices e os dados, apresenta para a secretária Denise, que é a secretária de Mulheres, e a gente vai junto às empresas, junto aos órgãos competentes, para questionar e para tentar reverter esse quadro. Nós temos também na área da segurança iniciativas que são maravilhosas. A gente sabe que a gente vem vivendo um sofrimento da juventude negra, um extermínio quase da juventude negra nas periferias. Então, a área de segurança pública é uma das prioridades também. A gente tem batalhado muito junto ao governo federal para trazer para São Paulo o programa Juventude Viva. O programa Juventude Viva traz cidadania para o bairro e traz um projeto de humanização da polícia, né? Para isso, a gente, através da Guarda Civil, a gente tem uma parceria muito boa com o secretário Porto, mas precisamos de um maior alinhamento para a chegada do Juventude Viva com a Secretaria do Governo do Estado, a Secretaria de Segurança do Governo do Estado, porque quem está direto com esses jovens na rua, no dia a dia, quem está matando esses jovens é a PM. E a gente precisa sensibilizar, precisa ter um envolvimento maior. E o apelo que a gente tem feito é para que esse programa chegue. E isso vai estar sob a tutela da Secretaria. Então, você vê que no ano de implementação, a gente tem um longo desafio aí pela frente. Essa agressividade, digamos assim, que o senhor falou, em relação à PM, aos jovens negros, a que se deve essa agressividade? Eu acho que a gente tem uma cultura, né, de marginalização da população negra. O negro, ele é sempre visto como suspeito, né? E enquanto a gente não acabar com esse mito, a gente vai continuar cometendo equívocos. Existem muito caso de desinteligência, de discussão do cidadão com o policial, que ele se sente ofendido pelo modo da abordagem, e isso muitas vezes desencadeia em processos, né, em abuso de autoridade, que é o que eles dizem. Isso leva, assim, muitas vezes a óbitos, né? Existem casos, eu posso falar isso com muita propriedade, porque tive meu irmão morto de maneira brutal e desumana nos anos 90, morto pela polícia na Zona Sul de São Paulo. Esse ano, o número de mortos é um absurdo, o número de mortos de jovens negros, né, em comparação às outras etnias. Então, essa sensibilização, ela se faz necessária. Eu vejo um esforço da PM em pelo menos parar para ouvir, mas é que só ouvir não basta. A gente precisa de atitude, né? E o programa Juventude Viva traz algumas iniciativas, alguns cursos, algumas capacitações e traz também benefícios para as comunidades, ou seja, o jovem da comunidade, ele vai se sentir muito mais cidadão com todos os programas que a gente tem para implementar. Principalmente numa cidade como São Paulo, que a miscigenação é tão forte, né? Pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro vêm para cá. Então, é fundamental que a Secretaria também olhe por eles. Não né? tenha dúvida. A gente tem aqui os imigrantes, a gente tem os indígenas, que tudo tem a ver com o trabalho da Secretaria. Por exemplo, nós temos aqui 2 aldeias na Zona Sul e temos também aqui no Jaraguá
mais 2 aldeias também. São cerca de 12 mil indígenas que a gente tem aqui no município da cidade de São Paulo. E junto com a FUNAI, a gente está tentando alinhavar, criar esse observatório e aplicar as políticas públicas voltadas para essas comunidades indígenas, né? Sem fazer com que elas percam as suas características. Mas a pergunta é, em que cenário esses indígenas vão estar inclusos no processo da Copa do Mundo, por exemplo? Por que a arte deles não pode estar sendo comercializada? Isso a gente está tentando garantir, né? É a mesma coisa a política religiosa, dos terreiros. São muitas abordagens que passam pela Secretaria. Portanto, estruturá-la esse ano é fundamental para que essas políticas sejam implementadas no próximo ano. Secretário, segundo dados do Censo IBGE de 2010, 31,1% de brancos e 12,8% de negros entre 15 e 24 anos frequentavam o nível superior. Há uma diferença absurda. Como o senhor mesmo falou da diferença salarial, temos também essa diferença no ensino. O que o senhor acha das cotas para negros nas universidades? As cotas, ela já nem requer mais dúvida. Já existe, já foi comprovado que o aluno que entra pela cota, ele tem um desempenho melhor, ele termina o curso, né? A cota é um sucesso e a grande discussão aqui em São Paulo é um modelo de cota que está sendo implementado pela USP, que é um modelo diferente do que o governo federal propôs, né? Como esse modelo do governo federal já é um modelo testado, comprovado e com índices, a gente entende que o governo estadual deveria também adotar esse mesmo modelo. Mas o importante é que ambos entendem que as cotas são necessárias. Então, isso para nós é uma grande vitória. Ter vencido esse debate da necessidade das cotas e a gente vê esses jovens de periferia, brancos e negros, entrando através das cotas, né? O esclarecimento sempre se faz necessário, as pessoas confundem cotas raciais com as cotas sociais, são cotas diferentes, mas esse debate a sociedade já absorveu e a gente conseguiu ganhar essa luta. Tá certo. Vamos falar agora da terceira Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A primeira etapa foi neste último sábado, então gostaria que o senhor explicasse o que já foi feito nessa primeira etapa e o que é essa conferência. Legal. Bom, a conferência ela é um ato jurídico feito pela pasta que comanda a política a ser aplicada. Então, a CEPIR Nacional, através do Ministério da Promoção da Igualdade Racial, tem esse ano implementado no Brasil a terceira conferência, com temas que vão de economia às questões sociais. Então, todos os municípios fazem os seus debates, as etapas que a gente costuma chamar de etapas regionais, para que depois chegue na etapa municipal. Então, o Estado está fazendo a sua etapa, em todas as cidades, em todos os municípios, e São Paulo está fazendo, devido à sua grandiosidade, está fazendo as etapas regionais, debates temáticos pelos bairros espalhados da nossa cidade. Essas demandas, elas chegam organizadas para que no dia 2 de agosto a gente faça, então, a nossa etapa municipal. É um apanhado de ideias e o debate que foi apurado dessa sociedade. De toda a região. Que discutiu os vários temas e que vai mandar isso para o governo federal. Então, no final do ano, quando acontecer a terceira etapa do Ministério, a gente vai entregar qual é a proposta do município de São Paulo, feito dessa maneira democrática, ouvindo cada bairro, ouvindo cada pessoa que participou. É a participação do povo mesmo. Essa gestão, acho que ela vai ficar marcada por isso. Uma gestão que o povo tem poder. Tá certo. Obrigada, secretário, pela sua presença aqui no Jornal da Câmara. Um bom trabalho, uma boa sorte nesse primeiro ano de secretaria. Eu que agradeço e peço para que vocês estejam conosco em todos os eventos promovidos pela secretaria. Tá certo, muito obrigada.